Oi gente, eu sou Letícia Leles, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre a taxa de desemprego entre os jovens, que cresceu bastante durante a pandemia do coronavírus. E durante os estudos e pesquisas que eu fiz para poder gravar esse conteúdo para vocês, eu me deparei com alguns outros dados de outros públicos, que não seriam o público jovem, mas achei relevante citar eles aqui também para o conteúdo ficar mais completo, né? Dados do IBGE mostram que a taxa de desemprego ela chegou a 12,6% no primeiro trimestre encerrado em abril, com 4.900.000 vagas fechadas, sendo que a maior parte delas era do mercado informal. Neste ano, para ser mais exato, até o dia 18 de junho, o Brasil ele tinha 12,8 milhões de desempregados, levando em conta todas as faixas etárias. Isso demonstra, que o impacto da Covid-19 sobre o mercado de trabalho ela foi forte, mas esse número de desempregados ele já vinha crescendo no Brasil progressivamente ao longo dos anos. Não sei se vocês acompanharam o noticiário local ou nacional, sempre está em pauta a taxa de desemprego. Os jornais eles estão cobrindo bastante esse aumento. Então, o que resultou, a chegar em 2020 nessa margem assustadora, que, como eu havia dito, é de 12,8 milhões de desempregados. Esse alto número, ele é resultado de diversos fatores, como a falta de medidas públicas para amparar os empregos, investimentos na economia, educação, medidas de proteção social e a automatização de algumas atividades. O que seriam essas automatizações? São aqueles empregos que eles podem ser substituídos pela tecnologia. Eu cito para vocês um exemplo, que é a inteligência artificial. Muitas empresas elas estão usando desse recurso para fazer o teleatendimento. A crise desencadeada pelo coronavírus, ela está afetando principalmente a população mais jovem, que são os recém-entrados no mercado de trabalho ou aqueles que estão perto ou próximos a entrar nele. Essa população, ela também foi a primeira a ser afetada com o fechamento do mercado de trabalho. Eu achei também um dado da Organização Internacional do Trabalho que estima que 1 em cada 5 jovens com idade entre 18 e 29 anos, eles tenham parado de trabalhar por culpa da pandemia. Isso mostra bastante o reflexo, dela especificamente nesse público. Antes de toda essa situação que estamos vivendo começar, a desocupação da população mais jovem ela já era quase 2 vezes maior do que a média nacional. Essa falta de investimentos do poder público em todas as esferas da sociedade, principalmente aqui no Brasil, tem dificultado os jovens a ingressar no mercado de trabalho. E quando eles conseguem, geralmente eles ficam sujeitos a 2 situações, que é concorrer às vagas temporárias ou eles conseguem empregos em situações precárias. Tem uma informação importante aqui, que o CAGED, que ele mede as contratações e demissões em carteira de trabalho, geralmente os números são positivos no fim do ano, porque existem a abertura de muitas vagas temporárias, o comércio ele contrata muitos profissionais para as vendas de fim de ano, que é Natal e Ano Novo, e aí no começo do ano essas pessoas geralmente, ou a maioria delas, são demitidas. E o importante é saber que também a maioria dessas pessoas contratadas em vagas temporárias são jovens. A falta de experiência, de preparo, conhecimento técnico, educação também explica a menor empregabilidade em relação ao adulto. Eu também encontrei uma entrevista de um economista que ele deu para a BBC News Brasil. Ele é da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico. E ele disse uma coisa que ficou gravado na minha cabeça e eu fiquei até um pouco preocupada com isso, que o coronavírus ele pode criar uma geração perdida de jovens profissionais. E esses efeitos eles podem ser sentidos ao longo de muitos anos, caso não haja intervenções positivas, tanto dos governos quanto das empresas. Para que o legado do vírus ele não perpetue por tempo além do necessário, é fundamental investir em capital humano, porque muitos jovens eles podem estar tentados a abandonar a escola ou a faculdade para poder ajudar dentro de casa, já que a renda ela caiu bastante. E isso, se eles conseguirem efetivamente uma oportunidade de emprego. Então é crucial manter essas pessoas estudando. A persistência do elevado número de desemprego entre os jovens, ela causa consequência a longo prazo.
Uma pesquisa encomendada pela CNN Brasil apontou que entre junho e setembro deste ano, a expectativa de emprego é de menos 15%. Além das dificuldades de encontrar o primeiro emprego, a gente ainda se depara com uma outra situação, que é a geração neném. O que são esses nenéns? São pessoas jovens que nem estudam nem trabalham. E também há pesquisadores e estudiosos que falam que pode acrescentar mais um nem nessa questão, que é nem estuda, nem trabalha e nem está procurando emprego. Só que toda a conversa em volta desse grupo de pessoas, ela vai muito além desse vídeo, e se vocês quiserem eu posso gravar uma parte só falando sobre a geração neném. Geralmente, quem perde o emprego de carteira assinada vai para a informalidade. E por isso, é importante desenhar a retomada da atividade econômica, não apenas em relação ao emprego, mas o aumento ou melhoramento da infraestrutura do país, melhora na qualidade do sistema de saúde e, é claro, a educação. É preciso que a gente ajude os jovens a aprender. E, além disso, trazer soluções criativas, que são necessárias para contornar esse cenário, incentivar os estudos, a qualificação e, consequentemente, o impulsionamento da economia, que assim a gente vai ter mais empregos. Bom, esse vídeo ele vai encerrando por aqui. Eu vou deixar linkado abaixo todos os sites que eu usei para poder estudar um pouquinho sobre esse conteúdo, caso vocês tenham interesse de ir lá, e conferir. E eu também convido vocês a compartilharem links e informações sobre o tema nos comentários. Muito obrigada e até a próxima!